Oi, oi, então hoje a proposta é esse coque alto, despojado, com essas mechinhas mais soltas, bastante textura, para dar esse efeito como se você mesma tivesse feito. Lindo, né? Então vamos começar. Primeiro, eu já preparei esse cabelo, né? Usei a chapinha de frisar e fiz cachos. Aqui eu passei um pouquinho de óleo na mão e tô fazendo uma limpeza ali por cima, né? Já pra começar a limpar o cabelo, deixar, né, sem tanto frizz, porque é um penteado despojado que ele tem que ser com muito fiozinho arrepiado, ele tem que ser um penteado limpo e despojado. Então, separei ali as laterais de orelha a orelha e vou fazer um rabo de cavalo alto. Tô alinhando aqui esse rabo de cavalo, né, levando as mechas lá pra cima. Então, é uma parte que às vezes dá um pouquinho de trabalho, porque dá uma emboladinha ali, né, no cabelo que fica no meio ali que a gente tá levando, mas aos poucos, né, com paciência, você consegue alinhar tudo lá em cima. E é sempre bom deixar a mão, né, lá na altura que você quer ele. Então, uma mão você mantém lá no topo, onde você quer levar esse cabelo, e a outra você vai alinhando e levando tudo lá pra cima. Geralmente tem bastante fiozinho novo, então já passei um pouquinho de cera, né, a light spray, pra dar uma fixada ali suave, pra não ficar soltando o tempo todo. Então, aqui, olha, já tá, né, no jeitinho que precisa ficar, e passei a borrachinha. É sempre bom você dar uma laceadinha na borracha antes de prender ela, né? Então, coloquei o grampinho e prendi ali, fiz o rabo de cavalo. Na altura que eu quis fazer ali, né, mais alto, mas ele pode ser feito o mesmo trabalhado um pouco mais baixo também, se a cliente não quer tão alto, tá? Dá pra mudar a posição do coque tranquilamente, só regulando a altura do rabo de cavalo. Agora, coloquei a rosquinha, aquela rosquinha, não é de cabelo, tá? Essa é aquela que é tipo um donuts que fala, né? Eu abri ela um pouco para deixar mais cheinha e passei ali o rabo de cavalo no meio dela e tô fixando com os grampos grande, número 7. Eu acho que dá mais firmeza. Então, aqui já deixei tudo bem certinho. E vou dividir. Tô passando um pouquinho ali de o pó volumizer para deixar um pouco mais com textura, sabe? Mais volume. Então, aqui agora separei em duas partes e dei uma eriçadinha ali perto da rosquinha, né? Do enchimento, para dar mais firmeza, mais sustentação ali no penteado. E fiz uma torção, levando para o lado que eu queria que esse cabelo fosse. E tô prendendo primeiro a base com o grampo número 5, fechadinho, não precisa abrir o grampo, não abre, porque senão depois o cabelo mesmo vai expulsar esse grampo. Então, sempre fechado, tá? Não precisa abrir o grampo para colocar. E tô fazendo ali mais volume e textura nessa torção que eu fiz. Tô apoiando o grampinho aberto, né, o grampo de apoio, para me auxiliar a já deixar esse cabelo com o movimento que eu quero. Então, assim facilita. E venho fazendo os ajustes, colocando o grampo onde eu vejo que ele precisa ficar firme. E já venho fazendo a limpeza. Ele já não tava tão sujo, porque como eu falei, eu já comecei limpando esse cabelo no início, né? Então, fiz a mesma coisa ali na outra mecha. Dei uma eriçadinha ali perto do donuts, né? Ali da rosquinha do enchimento. E fiz mais uma torção agora levando pro lado contrário da que eu tinha feito primeiro. Para dar esse efeito que elas vão se encontrando, né? Não vai ficar toda a torção pro mesmo lado. Então, a primeira eu fiz pro lado esquerdo e agora essa eu fiz pro lado direito, sempre o oposto. E também tô fazendo a mesma sequência, colocando os grampinhos de apoio para me ajudar a dar textura, o volume ali que eu quero nessa mecha. Então, sempre o que você faz de um lado do penteado, você já vai e faz do outro lado. Nunca faz, tipo, tudo um lado primeiro e depois querer fazer o outro lado do penteado, né? Que às vezes acaba não ficando muito proporcional. Então, fiz um lado, já vou fazer o outro. E assim, né, sempre vou seguindo essa ordem para não perder também o andamento ali do penteado. Assim, você consegue
às vezes em atendimento, às vezes você está conversando com a cliente, né? Então, às vezes acaba perdendo um pouco ali a concentração, mas se você cria isso na sua cabeça de tudo que você faz de um lado, você vai fazer do outro, daí você pode ir conversando com ela que o seu cérebro já está dominando ali o andamento do penteado. Aqui eu venho prendendo as mechinhas, essas que estão soltas, né, que vão ficar mais soltinhas ali as pontas. Eu prendo mais ali na base do enchimento ali do coque, nessa parte da nuca, né? E venho fazendo o acabamento conforme eu sinto a necessidade. Onde eu vejo que tem uma voltinha que tá mais solta, que precisa ficar mais firme, eu venho com o grampo fechado, que assim não vai aparecer e vai ficar bem firme o penteado. E o grampo de apoio é essencial, gente, ele ajuda demais. Ali eu deixei ele, né, apoiando as mechinhas onde eu quero que elas fiquem. E depois a gente vem com o spray de alta fixação, então ele vai permanecer assim, desse jeitinho ali que eu tô organizando, né? Conforme eu vejo, vou observando no espelho também, por isso que eu sempre gosto de deixar a cliente na frente, né, virada pro espelho, porque eu consigo ver como que tá ficando, né? Se tá ficando tudo proporcional, se um lado não tá mais baixo que o outro. E agora aqui eu vim pra lateral. Separei uns fiozinhos ali na frente e dividi a lateral em duas partes. Então, a primeira ali, essa que tá indo, a primeira em cima da orelha, né? Fiz um leve movimento ali para ficar mais soltinha essa mecha e deixei a pontinha solta lá também. E com a light spray, eu venho fazendo a limpeza, levando esses fiozinhos todo na mesma direção. Assim, já limpou a primeira mecha. Não deixe para limpar tudo no final. Soltei mais uma mechinha e agora eu peguei a cera bastão, porque tá bastante cabelo novinho, então ela é mais forte, né? Fixa mais ali esses cabelinhos rebeldes. E passei a cera spray também. E venho alinhando e vou levar fazendo o mesmo caimento, só que eu fiz em duas etapas, né? Fiz a primeira ali, a primeira parte, agora eu tô fazendo a segunda. Então, dividi a lateral em duas partes. Se você conseguir fazer em uma vez só, também, beleza, ok. Mas assim, eu acho que às vezes dá um acabamento melhor. Você consegue posicionar melhor a mecha, né? Se você ainda não domina muito bem a técnica, esse jeito fica mais fácil. E venho organizando ali, essa primeira mecha eu passei por cima do coque. Então, essa ali mais próxima da orelha ficou embaixo do coque e a segunda ficou por cima do coque, né? A mecha que sobrou dela. E do outro lado, eu faço a mesma coisa, né? Dividi em duas partes a lateral. A primeira, prendi ali mais perto da parte de baixo do coque. E a segunda, a de cima ali, que fica mais à mostra, passei ela por cima do coque, que também ajuda a dar mais volume nesse coque. E ali, ó, passei por cima e vem fazendo esse encontro, essa torção, né, para dar mais volume no coque, porque apesar de ter o enchimento, ele não era assim um enchimento muito grande, é só para dar a sustentação mesmo. Então, coloquei, né, um enchimento pequeno e com o cabelo, porque ela tem um comprimento que dá para criar bastante volume, eu venho fazendo o trabalhado do coque. Se a cliente tem pouco cabelo, um cabelo mais curto, daí sim você pode usar um enchimento maior para dar esse volume que precisa, né? Que o cabelo não vai dar conta de fazer esse volume. Mas no caso dela, era tranquilamente, né? Eu conseguia fazer com o próprio cabelo dela. E eu acho que assim fica mais confortável também para a cliente. Então, aqui tô analisando onde que eu levo cada mechinha. Às vezes tem que soltar uma ou prender outra. Então, isso é no olho mesmo. A gente passa a técnica, né? Mas na hora da execução ali de fazer, você tem que analisar, né? Como que vai ficar melhor no cabelo da sua cliente ali. Então, vamos fazendo aqui, organizando tudo.
o grampinho de apoio, sempre auxiliando. E eu venho fazendo a limpeza e eu vou encaixando as mechinhas onde eu acho que vai ficar melhor. Às vezes fica algum buraquinho sem, daí você pega uma mechinha, leva lá naquele lugar que tá, né, meio vazio e assim por diante. Vai dando aí a sua assinatura nesse penteado. O despojado, ele tem essa liberdade, né, de você criar o traço ali, o movimento que você acha que vai ficar bom no penteado. E eu queria essa proposta bem soltinha mesmo, essas mechinhas bem caídas ali na parte de trás do coque, né? Eu não queria que ele ficasse exatamente um coque bola, né? Um coque redondinho. Eu queria esse movimento bem despojadão mesmo. Eu acho que tá usando bastante agora e dá um efeito mais natural, né? Mais assim, leve, sabe? Nada muito engessado, né? Eu amo penteado assim, acho que fica bem despojado. Tô passando o spray para fixar essas pontinhas soltas, porque elas também têm que ter durabilidade nesse movimento. Pode observar que os grampinhos ainda estão ali, né, no penteado, apoiando as mechas que eu preciso que elas fiquem firme naquele lugar. Então, não tirei, eu só tiro no final. Às vezes até as clientes ficam preocupadas, né? Ai, mas o que é esse negócio aí? Você vai tirar? Ficam com medo, né? Achando que faz parte do penteado. Mas é só um grampo de apoio. E agora aqui eu vou fazer a franja. Então, tô levando pra trás ali, mais na pontinha da franja, né? Passei o Babyliss, em formato de cacho mesmo. E abri um pouquinho essa mecha pra franja ficar mais fluidinha, mais aberta. Como se fosse um lequezinho, né? Não só aquele fiozinho retinho ali na frente. E vou fazer o mesmo do outro lado. Olha, gente, eu amei esse resultado, gostei bastante. E as clientes estão pedindo bastante por penteados assim, mais fluidos, mais despojados. E pode ser tanto usado por uma madrinha, uma formanda, né? Um estilo assim, que não tem uma regra, né? Tipo, esse penteado é de noiva, esse penteado é de... Não tem, é muito, muito versátil. Fiz o mesmo do outro lado ali. Dei uma enroladinha na ponta da franja e agora eu venho tirando os grampinhos de apoio. Pode ver que ficou bem proporcional ali o coque, né? O movimento dele. Então, você sempre tem que cuidar isso, deixar o mais proporcional possível, né? E parecido dos dois lados. Gente, eu amei o resultado, amei esse coque. Usaria, sim, em qualquer ocasião. E eu espero que vocês tenham gostado dessa proposta mais despojada. E é isso aí, beijos, tchau, tchau!